Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe, vamos falar de tênis, vamos falar sobre o ATP 500 de Dubai. Talon Griekspoor consegue uma grande vitória contra Andrei Rublev e agora está na final do torneio onde enfrenta Daniil Medvedev. Vamos ver se tem condições físicas para tal, porque é um jogo bizarro, né? O Griekspoor parece sentir algo num dos games mais difíceis do jogo, né? Quando ele tá sacando 5-5 no primeiro set, pede atendimento médico, toma um remédio e continua jogando e vai jogando para encurtar completamente os pontos, né? Até porque um ponto apenas no jogo todo teve mais de 9 trocas, uma diferença gigantesca pelo que a gente viu mais cedo, né? Mais cedo no jogo entre o Medvedev e o Félix Auger-Aliassime a gente teve muitas trocas longas, até pela característica natural dos jogadores, né? Mas por mais que o Griekspoor tenha sacado uma barbaridade, né? Por mais que ele tenha feito um grande jogo dentro das suas limitações, não tem como não criticar a atuação do Rublev, que para mim assim era um jogo que ok, o Griekspoor tá indo pro risco, tá indo atacando e tá funcionando. Ele tava num dia inspirado ali para acertar os ataques dele, tenta jogar de uma maneira que exija mais do físico, movimente ele, né? Tipo, não fique caindo no jogo de aceleração, não caia no que o seu adversário quer. E o Rublev caiu, né? Eu entendo que o Rublev é um cara que joga muito agressivo, etc. Mas é aí que a gente fala, né? O que impediu o Rublev de conquistar mais na carreira? É a falta de variedade de jogo e de um ajuste tático. O jogo dele não é um jogo pensando em tirar velocidade, é pelo contrário, é isso sufocando mais o adversário. E o Griekspoor usou muito da velocidade do golpe do Rublev para fazer os contra-ataques dele, né? Ele é um cara que tentou encurtar máximo os pontos e o Rublev não trabalhou para deixar os pontos mais longos, né? E para mim, assim, o nível de tênis que o Griekspoor apresentou, sacou muito bem, etc. Mas o Rublev, assim, ele não devolveu quase 50% dos saques do Griekspoor. É muita coisa, né? Tipo, 47% dos saques não retornados, né? E um desses saques não retornados vai machucar muito ele, que é o qual? O saque do 5-6 no tie-break do Griekspoor. O Griekspoor, obviamente, fez uma devolução mágica ali no 6-4, não foi um saque ruim do Rublev, mas ele achou um winner de devolução fantástico. Mas vai o Rublev ali, tipo, na devolução do segundo saque, ele tenta achar a linha. Tipo, assim, não precisa, faz o cara jogar. Até porque, como ele conquista o ponto do 5-4? Segundo saque, uma bola alta, o Griekspoor vai pro ataque e joga na rede. Ele erra, entende? Ele obriga o cara a jogar, joga a responsabilidade pro cidadão. Se ele acertar, paciência, mas dá ponto de graça é o que o Rublev não precisava, né? E hoje faltou isso, né? Tipo, esse senso de vamos prolongar um pouquinho mais alguns pontos, faz o cara jogar uma bola a mais, testa o físico do cidadão, obriga o cara a se movimentar. Porque até essa devolução que ele erra no set point, né? É em cima do Griekspoor, entende? Assim, se ele fosse devolver na paralela, ok, já obriga o cara a se mexer. Eu sei que ali, obviamente, você vai na paralela, o cara tem a quadra aberta pra cruzada, mas já obriga a fazer algo. Entende? Esse pra mim ainda é o problema do Rublev, e depois de tantas atuações maravilhosas, né? A gente estava elogiando aqui o Rublev, jogando um tênis maravilhoso, uma atuação fantástica contra o Tsitsipas na primeira rodada, um jogo magnífico de tênis contra o Gumbé, aí faz essa partida incrível contra o Rinderknecht. A gente tava empolgado. Eu falei, pô, o Rublev era o favorito pro jogo, né? Mas é curioso pensar, quando o Griekspoor muda a estratégia para esse jogo mais direto, né? Cortando os pontos longos, né? Tirando o tempo de ação do Rublev, o Rublev se perde, né? Tipo, a lesão mudou a tática do Griekspoor por motivos óbvios, não queria castigar muito o corpo dele. E no final é o que beneficia ali o tenista da Holanda numa bela vitória por 2-0, 7-5, 7-6, mas muitos erros do Rublev e que certamente sabe que perdeu uma grande oportunidade. Nunca é fácil enfrentar um tenista lesionado, mas a verdade é que assim, tem que pensar mais no jogo nesses momentos. E agora fica a dúvida, vai ter condição de jogar contra o Medvedev, né? Eu não acho que essa estratégia funcionaria tão bem contra o Daniil. Primeiro porque o Daniil, assim, ia colocar muito mais devolução em quadra, a bola do Daniil é muito mais baixa, né? Tipo, não tem tanto peso, etc. Isso obriga o Griekspoor a controlar mais a aceleração. Então, assim, eu não acho que esse tipo de jogo funciona tanto contra o Medvedev. Também não vou lá aqui e falar, não, já tá garantido que o Medvedev ganhou a final, etc. Vamos ver como ele aparece amanhã, se ele aparecer amanhã pra jogar, porque a gente já teve situações em que o cara não jogava a decisão. Eu acredito, assim, que depende da natureza da lesão. Se for um rompimento muscular, eu não acho inteligente jogar a final. Aceita a vitória de hoje e se recupera para a próxima partida, porque se você piora uma lesão, essa partida histórica ela vai ficar assim, tipo, sendo sua melhor partida por muito tempo enquanto você está se recuperando de um problema físico, né? Porque assim,
você tem um problema físico, você tem que entender o que é gerenciável e o que não é. E eu não sei até que ponto é bom você ir para uma final lesionado contra um dos tenistas que mais deixa o jogo físico no mundo do tênis atualmente, né? O Daniil Medvedev, ele é um cara que, assim, diferente de outros tenistas, né? Quando ele sente que o cara tá tendo dificuldade de correr, é aí que a gente manda correr de um lado pro outro da quadra, ele deixa o jogo cada vez mais enjoado. Então, assim, eu não sei até que ponto o Griekspoor consegue, tipo assim, executar a tática de hoje contra um Daniil Medvedev. É um tenista completamente diferente do Rublev, então o que funciona com um não necessariamente vai funcionar com o outro. Mas vamos ver, tá na final. Ele de alguma maneira aí conseguiu superar, obviamente que já expliquei aqui o jogo, né, mas conseguiu manter um bom nível de tênis mesmo com as limitações físicas e agora vamos ver o que ele consegue arrumar para o outro russo. Venceu um russo, mas tem outro pelo caminho e para mim é meio nítido aí que o Medvedev é uma barreira maior a ser superada até considerando essa questão física aí no caminho, porque verdade seja dita, né? O Medvedev é um cara que pune bastante, né? Essa questão de problema físico, que faz o jogo ficar muito mais longo. Essa ideia de ter jogos de pontos curtos contra o Daniil Medvedev é muito difícil de ser executada. Poucos tenistas conseguem executar isso bem. Principalmente contra essa versão do Daniil que a gente tá vendo, né? Até porque o Daniil tá jogando muito bem. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.